Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nosso convite aqui para os nossos estudos, as nossas reflexões pelas redes sociais, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. No YouTube, você se inscreve, se ainda não é inscrito, aciona o sino de notificações e recebe os vídeos das atividades semanais do NEP. Às segundas-feiras, fazemos as transmissões da nossa série que procura olhar para o Novo Testamento, fazendo as devidas reflexões junto ao Antigo Testamento, a primeira revelação, sobre a ótica, sobre a luz, na perspectiva da doutrina consoladora. Olhar de foco para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, nesta série que temos desdobrado aqui, intitulada Romanos verso a verso, a carta de Paulo aos Romanos, comentada em cada um dos versículos, em que o apóstolo, de forma inspirada, vem trazer para nós o pensamento de Jesus. Aprendemos na obra Paulo e Estevão com Chico e Emmanuel, né? Filtrado por Estevão, transmitido a Paulo e aos seus colaboradores. Paulo dita a maioria, a imensa maioria dessas 14 cartas que chegaram até nós, as chamadas cartas de Paulo. Escreve apenas de próprio punho a carta aos Hebreus, as demais foram todas ditadas, colaboradores dele gravavam essas cartas e distribuíam para as comunidades cristãs. Caso específico da carta de Paulo aos Romanos, a carta aos Romanos, o escriba é Tércio, né? Sabemos isso lá no último capítulo da carta, né? Temos caminhado, como acabei de dizer aqui, cada um desses versos. E o que vamos tratar hoje aqui com vocês é fazer um resumo com o olhar daquilo que foi estudado, daquilo que foi refletido, em torno aí do capítulo 3, entre os versos de 22 a 25. Foram as nossas reflexões deste mês de novembro, é o mês que encerra o ano de 2024, né? Vamos dar uma pausa a partir daqui para retomar em 2025. Mas desde já nós deixamos aqui a nossa gratidão por aqueles que nos acompanharam durante todo esse ano de 2024, têm nos acompanhado, lembrando que a série iniciou em 2023 e que vocês encontram numa playlist, uma listagem de vídeos no canal do YouTube, cada um destes programas, né? Cada um dessas mensagens que têm sido gravadas e disponibilizadas gratuitamente no canal do NEP V de Jesus, né? Então vamos lá, com esse olhar para o resumo do mês de novembro, da carta aos Romanos, entre os versos 22 e 25 do capítulo 3. Convido desde já você à leitura, seja através da escritura física, né, do livro que você possa abrir, mesmo o acesso virtual aí no celular ou no computador, ou simplesmente nos ouvindo a partir da mensagem que será trazida pelo pensamento de Paulo a partir de agora. Verso 22, o apóstolo ensina o seguinte: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob
paciência de Deus. Essa é a sequência, versos 22 a 25, como dissemos, capítulo 3º da carta aos Romanos. Eu entendo que nós temos aqui um resumo não só do que foi estudado no mês de novembro, né? Mas muito mesmo, daquilo que nós refletimos até aqui nesta carta aos Romanos, né? Entre estes 3 capítulos, né? Então, quando nós olhamos para o ensino de Paulo, nós vamos perceber que há toda uma preocupação do apóstolo aqui em fazer essa relação, a justiça de Deus, a condição em que se encontram os homens e o caráter de Deus ao nos avaliar. Num primeiro momento, assim, natural que a gente fique um pouco preocupado com aquilo que Paulo está escrevendo, né? Aquilo que Paulo está ensinando, está sendo grafado nessa carta aos Romanos. Porque fica evidente que nossa condição humana, estamos reprovados diante do olhar de Deus. Ele olha para o gênero humano e o que ele vê é uma afronta direta aos seus princípios, à sua lei. Porque nos colocamos, a partir de pensamentos, de ações, em oposição a esta mesma divina lei. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa cobiça, a nossa ganância, vai em total oposição ao núcleo central da mensagem do Evangelho, que é justiça, amor e caridade. A grande questão, isso está aqui nessa sequência de versos, né, demonstrado, é que nós, por nós mesmos, sozinhos, ou mesmo coletivamente, na nossa comunidade aqui terrena, nós não resolveríamos isso sozinhos. Nós não temos elementos, nós não teríamos a percepção, a sensibilidade necessária para resolver essa questão. Para resolver essa questão do nosso coração, entendendo aqui a nossa consciência afastada de Deus. E se você olhar para todas as instituições humanas e no campo dos relacionamentos, onde quer que nos encontremos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida comunitária, nós vamos perceber que o problema é exatamente o mesmo. É natural que a gente venha a compreender o significado, o sentido e mesmo a elevação de determinados princípios, valores. Toda a espiritualidade cristã é fundada a partir de princípios e valores que norteiam o progresso, a evolução, o aperfeiçoamento do ser humano. Ser um ser humano melhor, mais do que isso, ser nova criatura. Essa é a expressão utilizada pelo próprio apóstolo em suas cartas. Ser uma nova criatura em Cristo. O que significa isso? Refletir a imagem e semelhança de Deus naquilo que realmente somos. A grande questão é que quando olhamos para como estamos, nós temos dificuldade de lidar com isso. Ou que a gente tenta ocultar, não é bem assim. Não, se fizer um ajuste aqui no meu comportamento, se é que reconhecemos, quando reconhecemos que algo não vai bem no meu comportamento, que algo não vai bem na minha maneira de pensar, que algo não está legal na minha forma de me relacionar com o outro. Eu realmente identifico isso. E só é possível, gente. Só é possível com um exame de consciência. Com aquele autoconhecimento que Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vai chamar conhecimento de si mesmo de chave do aprimoramento individual. Portanto, sem conhecer a nós mesmos, sem esse mergulho interior, sem detectar com clareza o que não vai bem dentro da gente, é impossível mudar o que está ao redor.
Se a gente tentar fazer isso de uma forma forçada, os resultados serão desastrosos para a gente, para quem nos rodeia. Então, todo o convite, a proposta da Boa Nova, a proposta do Evangelho, está brevemente, mas de forma assim profunda, nessa sequência de versos 22 a 25. Vamos relembrá-los aqui, extraindo a essência do ensino de cada um deles. Verso 22, rememorando, Paulo ensina aqui, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para todos e sobre todos. Portanto, é uma mensagem universal. O dizer dos próprios apóstolos e profetas, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações. Não nos interessa de onde saímos. O fato é qual é a destinação. E no ponto da destinação fica evidente, à luz da Boa Nova, de que todos somos convocados a refazer o caminho, nos reconciliar com Deus. Há uma falsa ideia, né, de que Deus sendo perfeito, Deus não se ofende, portanto Deus não tem o que perdoar. E realmente aqueles que acreditam que a nossa relação com Deus é uma espécie de relação que nós temos aqui com os homens. É que os elementos da mágoa, da quebra de confiança, vai trazer a ausência de afeição e, por conta disso, receberemos retaliações pelo nosso comportamento impróprio diante daquele a quem ofendemos. A relação com Deus, gente, é por isso que Paulo está dizendo assim, para todos e sobre todos. Está acima de tudo isso. Mas Deus não deixa, porque é do caráter dele, de ter um olhar educador para os seus filhos. Então, seremos penalizados? Sem dúvida. O que acontece com um transgressor? Ele responde pelos seus atos. O próprio princípio da responsabilidade individual, ele responde pelos seus atos diante dos delitos cometidos e recebe as devidas penalizações. O que são essas penalizações, irmãos? As provas, avaliações, as expiações, as situações que nos chamam, que nos convocam a reparar os males causados. E tudo isso, não nos enganemos, não vamos nos iludir. É um processo doloroso, sim. É necessário que seja, porque é necessário mover o que está dentro da gente. E, infelizmente, diante da nossa rebeldia, infelizmente, diante do nosso endurecimento, nós precisamos ser visitados pela mestra dor. E ela vai nos mover a sair dessa condição, a ter o coração de fato regenerado. Esse é o nascer de novo na sua essência. Por mais que a doutrina consoladora, sim, ensine o princípio da reencarnação, da multiplicidade das existências, das muitas vidas e experiências pelas quais nós vamos nos aperfeiçoando para alcançar aquilo que o Mestre próprio dissera para nós, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso não acontece da noite para o dia, não há um passe de mágica para isso. É me submeter ao processo que no Novo Testamento se chama de santificação. É que não é ser santo beatificado por alguma instituição, não, gente.
Santificar é regenerar, é reformar, é transformar no interior. É um coração, consciência, que se mostra renovado, mas cujo primeiro passo é o arrependimento. Entendendo na linguagem do Evangelho, arrependimento por aquela mudança de mente, novo olhar, outra perspectiva, um compromisso renovado diante da vida e das pessoas e, sobretudo, uma reconexão com o nosso Pai Criador. A mediação para tudo isso é Jesus Cristo. Ele é a pessoa, veja, não é um ser mitológico, ele é a pessoa que morreu há 2000 anos, mas que voltou, ressuscitou, voltou à vida, ressurgiu para nos trazer a mensagem da imortalidade na sua presença e ao mesmo tempo nos dizer: você e eu também somos mortais no corpo, mas imortais na alma. E a partir daí o que se abre diante de nós é a eternidade. Aquilo que Jesus prometera a todo aquele que crê, a vida eterna, a vida do Espírito. O ser inteligente, criado por Deus, as potencialidades e o DNA divino. Mas para acessar tudo isso, para viver segundo esse padrão, com constância, com perseverança, precisamos urgentemente de parar de nos distrair com coisas, com afazeres que não elevam, que não nos fazem, não constroem junto de nós relacionamentos saudáveis. Nós temos que, de fato, cansar e estafar do mal. Entender que não faz mais sentido. Não há nada divertido em viver em desajuste, em desequilíbrio, em desarmonia com as leis divinas, que são as únicas capazes de trazer para nós, no exercício que temos diante delas, trazer aquela paz de espírito, aquela paz na alma, que nós tanto precisamos, tanto pedimos, tanto carecemos. Pois Paulo anuncia isso, para dizer para a gente que a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo. Lembra a fé e a fidelidade? Eu tenho que ser fiel, perseverante, constante nesta comunhão com Ele, Jesus, que me conduz como caminho, como verdade, como vida, à reconciliação com Deus. E Paulo diz que não há diferença. Não adianta eu querer olhar para o outro e pensar, não, eu estou numa condição melhor. Lógico que no processo de aperfeiçoamento, uns estão mais despertos do que os outros, mas a característica da comunidade humana sobre a Terra é a imperfeição. Ora, se Deus não criou nada nessa condição de imperfeição, afastado dele e contra a sua lei, é porque isso foi uma opção nossa. Foi as nossas más, livres escolhas que me conduziu a esse estado de espírito. E, portanto, nisto Paulo foca para dizer, ó, não tem diferença, não há diferença. Porque todos pecaram, todos se afastaram de Deus e destituídos estão da sua glória. Tenta projetar aí qual que era a nossa condição antes disso.
Porque se eu fui destituído, eu fui constituído em algum momento nessa condição de filho de Deus, vivendo na glória dele. O que acontece com o coração humano quando ele opta pela rebeldia, quando ele opta pela vaidade, quando ele opta pelo orgulho, quando ele opta pelo egoísmo, quando ele centraliza todas as coisas em si mesmo e rejeita Deus, quando menospreza a sua lei natural, lei divina, que não são, gente, regrinhas comportamentais. Eu falo aqui a lei divina, a lei natural, eu estou falando do fluxo de equilíbrio da vida. Quando eu desconecto disso, eu posso estar vivo aqui biologicamente, mas espiritualmente morto. E é disso, é desta condição que Jesus veio nos chamar. É disso que o apóstolo, nas suas cartas, vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará. É dessa luz que alumia todo homem que vem sobre a terra, porque é a luz do mundo. Eu dizia de Emmanuel por Chico Xavier na obra Consolador, Jesus é o fundamento de toda a verdade sobre a terra. Olha o significado disso. Você se afeiçoou com o quê? Com a verdade ou com a mentira? Ah, com a verdade. Onde você encontra essa verdade? Esse sentido de relativismo que nós vivemos nessa geração. Ah, não, existe a minha e a tua verdade. Não. A minha e a tua verdade pode ser perspectivas mais ou menos corretas. Mas a verdade está personificada na terra em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o Cristo. Ou eu testemunho isso na minha consciência para viver segundo esta realidade, ou nós estaremos aqui brincando como crianças tolas sobre quem está certo e quem está errado. Não é esta a questão. A questão é muito mais séria e profunda, um aspecto de amadurecimento espiritual mesmo. Ora, se eu olho para Jesus e vejo nele tudo aquilo que eu preciso como ser humano, eu vou ficar olhando mais para o quê? O que pode me interessar fora disso? Se eu sei que é a partir disso que todas as áreas, todos os setores da minha vida receberá uma nova luz. Volto a dizer, não se distraia. Olhe para Ele, olhe para Jesus, e você saberá exatamente o que Deus requer de cada um de nós. Porque no dizer do apóstolo, ele é, Jesus, a imagem do Deus invisível. Eu não vejo, eu não consigo enxergar, eu não vou ouvir diretamente Deus, mas eu sei que a pessoa de Jesus comunica ao Pai através de seu ensino, através de sua exemplificação, através de sua vida, que foi plena, porque viveu em comunhão com o amor de Deus. Precisamos mais do que? Se não é um mergulho nesta condição, para revivermos, revigorarmos o sentido de existir. Esta é a verdadeira ressurreição. Ressurgir, reviver, segundo um novo padrão, a nova mentalidade, a nova criatura em Cristo Jesus, que eu e você devemos ser. Caminhamos aqui com o apóstolo para nos dizer que nós somos justificados, no sentido de perdoados,
gratuitamente pela sua graça. O que é graça, gente? Favor imerecido. Então aqui a questão não é você fez mais, você fez menos, não há uma contabilidade pela qual Deus vai atribuir maiores valores a um do que a outro. Todos são filhos. Todos receberam gratuitamente pela sua graça. E o reforço do apóstolo aqui é para que a gente não fique pensando que eu tenho que pagar de alguma forma por isso. E aqui não é só o pagar monetário, que já seria uma aberração, mas o pagar fazendo coisas para ele. Não há nada que eu possa oferecer a Deus que já não seja dele. Ele é o autor da vida, ele é o criador de todas as coisas. Que aprendemos na doutrina é o que? A inteligência suprema, a causa de tudo que há, a causa de tudo que existe. O que eu posso oferecer a Deus que já não seja dele? O que eu oferto, sabendo que isso é agradável a ele, é a minha gratidão. Por isto, gratuitamente, pela sua graça, somos justificados, no sentido de que somos perdoados pela redenção, pela libertação. Este é o sentido que há em Cristo Jesus. E aqui, quando finaliza essa conversa, no verso 25, Paulo está dizendo a forma pela qual Deus resolveu essa equação. De uma maneira impensável. Por isso que a mensagem do Cristo é diferente de tudo que você possa ouvir nessa vida. Nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma proposta de ensino, gente, é comparável àquilo que nos é revelado pelo Evangelho, pela Boa Nova, pela mensagem de Jesus. Por quê? Não sou eu que resolvo sozinho. Vamos sair dessa condição egocentrada. Sim, devo me preocupar inteiramente com a minha condição, com a minha reforma moral, com a minha progressão intelectual, mental, avançar no campo das relações, do conhecimento. Tudo isso é tarefa intransferível de cada um de nós. Trabalho, esforço, dedicação, nada nos tira. Responsabilidade individual diante da vida. Tudo isso é real, tudo isso é verdade. Façamos. Mas estes serão os frutos. As nossas ações são frutos, as nossas ações não são a causa, o porquê da salvação, no sentido desta libertação. A nossa redenção está em Cristo Jesus, porque Ele é o elo que falta para a minha reconciliação com Deus. Para que eu seja, de fato, um ser humano que o represente onde quer que eu me encontre. Como isso se dá? Paulo afirma aqui para a gente, ao qual Deus propôs, não é homem algum, Deus propôs, para propiciação pela fé no seu sangue. Olha que coisa. O segredo aqui está nessa palavrinha propiciação, que ela é fundamental para eu compreender toda a mensagem entre os testamentos, Antigo e Novo Testamento. Primeira e segunda revelação, Antiga e Nova Aliança. Propiciação, gente, é o ato de oferecer um sacrifício que é agradável e aceito por Deus. Mas o grande diferencial aqui, e que Paulo está deixando isso evidente para a gente, é que essa oferta, esse sacrifício, não foi uma ideia humana. Vamos ofertar dessa forma para agradar a Deus. Isso é o que o paganismo fazia.
Da cabeça deles, inventavam sisteminhas, regrinhas ritualísticas e ficavam ofertando a deuses que basicamente representavam o caráter imperfeito dos homens. Não é esta a conversa de Paulo aqui na carta aos Romanos para a gente. Paulo, no capítulo 3, no verso 25, está dizendo assim: Deus propôs. Deus propôs para a reconciliação com ele uma oferta, um sacrifício. O sacrifício do seu filho em seu nome. Para que por meio deste filho bem amado, nós, os filhos dele também, por meio de Jesus, aprendêssemos o seu amor. O sacrifício pelo seu sangue, a sua oferta em vida. O martírio de Jesus é o martírio de uma alma que renuncia em nome deste mesmo amor de Deus. E é por isso que é único na história. Incomparável. Para demonstrar, então, a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos por cada um de nós, cometidos até então sob a paciência de Deus. Ele soube, ele sabe aguardar, porque tem a segurança em sua onisciência, no conhecimento de todas as coisas, que nenhuma ovelha se perderá, nenhum de seus filhos, nenhum deles. Em algum ponto dessa jornada, nós vamos despertar. Jesus é o meio. Jesus é o chamado de todos os dias. Jesus é a voz de Deus para falar para a gente: vem, eu te aguardo, eu te espero. No tempo ou fora do tempo, eu sei que você vai retornar. E eu te aguardo. A paciência de Deus. Enquanto isso não acontece, vamos sendo reeducados diante da divina lei, com as provas, as expiações necessárias para o nosso despertar. Quando despertamos, não deixa de ter dificuldade. É possível até que ela aumente, mas com uma consciência amplificada, o meu olhar é outro. Eu prossigo, no dizer do próprio apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo, pelo chamado, pela vocação que há em Cristo Jesus. Amados, essas foram as nossas reflexões, fazendo um resumo aqui, olhando para o que foi estudado, meditado nesse mês de novembro de 2024, trazendo a partir de Romanos 3, 22, 25, estes pensamentos. Fique à vontade para deixar o teu comentário, para deixar a tua perspectiva, ela é valiosa para cada um de nós, estamos aqui para aprender em conjunto. E fica o convite para que a gente prossiga nessa caminhada. Estamos pausando aqui o nosso estudo em 2024, mas retomamos, temos muito ainda a aprender na carta de Paulo aos Romanos. Reforçando o convite pelas redes sociais, seja a página do Facebook, seja o canal do YouTube, digita lá, NEPV de Jesus. Em especial na listagem de vídeos no YouTube, série Romanos verso a verso, a carta de Paulo aos Romanos sobre a ótica, a perspectiva da doutrina consoladora. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para você os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, amados. Até breve.